Informação garante que o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, já pensa em trocar o treinador Dorival Júnior pelo Tite em 2026. Meia argentino Rodrigo Garro tratou como vergonhosa a derrota humilhante para o Cruzeiro na noite do último domingo e a votação dos conselheiros para a reforma estatutária foi adiada para uma surpresa de 0 pessoas. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o adiamento da votação dos conselheiros para a reforma estatutária que realmente acabou acontecendo. Na noite da segunda-feira, dia 24 de novembro, estava marcado a votação dos conselheiros do texto do anteprojeto da reforma do Estatuto, que tinha vários pontos importantes para a atualização do Estatuto do Corinthians, que não acontecia desde 2008, várias novas pautas, como por exemplo o aumento do período do presidente também dos conselheiros, de 3 para 4 anos, e absolutamente que um fato muito importante para nós torcedores, para quem está do lado de fora dos muros do Parque São Jorge, as questões envolvendo o voto do fiel torcedor. Como eu disse, estava marcado para a noite da segunda-feira, dia 24. Antes da votação acontecer, menos de uma semana antes, alguns conselheiros membros do CORE solicitaram cancelamento dessa reunião por falta de tempo para analisarem todos os projetos. A reunião continuou marcada, ela foi iniciada, mas no final das contas ela não foi concluída e acabou sendo adiada. O Corinthians acabou confirmando o adiamento da reunião, da votação dos conselheiros e também absolutamente que a votação dos associados, que estava marcada para o dia 20 de dezembro, também foi adiada, muito provavelmente vai acontecer em março do ano que vem. Então, a intenção de atualizar o Estatuto do Corinthians ainda em 2025 está descartado e agora, sinceramente, não sabemos exatamente quando tudo vai acontecer pelo fato dos conselheiros. Primeiramente, vão se reorganizar para depois marcarem uma nova data dessa votação. A minha opinião quanto ao adiamento da votação dos conselheiros para a reforma do Estatuto é a seguinte. Primeiramente, eu particularmente achei que algo realmente iria acontecer. Por quê? Porque dentro do Parque São Jorge, nos bastidores do clube, a questão envolvendo o adiamento ou até o cancelamento da votação, que foi o que aconteceu, estava muito forte. Enfim, muitos conselheiros não concordando com várias coisas que estão em pauta para a reforma do Estatuto, principalmente pontos que, ao meu ponto de vista, são coisas simples de se resolver. Por exemplo, muitos conselheiros não querem a votação pelo fato do voto não ser secreto. Muitos conselheiros querem o voto secreto, só que eu já falei para vocês por diversas vezes. E aí eu entro no ponto do que interessa para quem é torcedor, está do lado de fora dos muros do Parque São Jorge e é fiel torcedor, que paga há muito tempo, como por exemplo eu pago e eu acredito que a maioria de vocês também pagam. O voto do fiel torcedor, muitos podem chegar na mídia e dizer que são a favor do fiel torcedor votar. E aí, se for votação secreta, o cara chega lá e vota contra. Então, é por isso que tem que ser voto aberto, votação aberta, para sabermos quem é contra e quem é a favor. Enfim, agora foi adiado, não sabemos exatamente quando os conselheiros irão votar, absolutamente que a questão envolvendo os associados, que serão os associados que darão os votos finais, provavelmente tudo será resolvido no ano que vem, absolutamente, se novos fatos para atrasar essa reforma do estatuto não acontecerem. Eu não duvido, estamos falando de um Corinthians que não tem o seu estatuto atualizado desde 2008, infelizmente as questões políticas, mediante a tudo que acontece
é o que acaba atrapalhando e muito o clube. Vejam a situação que, infelizmente, o nosso timão está hoje. Agora vamos falar sobre o meia argentino Rodrigo Garro, que tratou como vergonhosa a derrota do Corinthians na noite do último domingo para a equipe do Cruzeiro. O timão foi até Belo Horizonte na noite do último domingo fazer o jogo da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Jogo em que absolutamente também nós tratamos como uma prévia da semifinal da Copa do Brasil. Corinthians e Cruzeiro vão decidir a partir do dia 10 de dezembro uma vaga para a grande final da competição. Corinthians, infelizmente, fomos humilhados pelo Cruzeiro no Mineirão. Perdemos por 3-0. Praticamente nem incomodamos o adversário. Não me lembro de nenhuma defesa que o Cássio fez. Um jogo humilhante. Após a partida na zona mista, o meia argentino Rodrigo Garro, que havia ficado de fora da vitória contra o São Paulo, acabou demonstrando absolutamente estar muito chateado com essa derrota e tratou como vergonhosa. Vamos para as palavras dele. Um jogo assim dá vergonha, né? Ainda mais pela camisa que a gente representa e pela situação. Somos os primeiros a nos cobrar. O grupo tem bastante autocrítica. Sabemos que o jogo foi por baixo do que estávamos acostumados. Então, é ter autocrítica, humildade e trabalhar. A gente fez um jogo muito abaixo do que mostramos. Fico triste com a situação do jogo, da instabilidade que a gente tem no Brasileirão. Mas a gente tem que levar essa experiência, essa situação, para não ocorrer de novo e para chegar forte nos enfrentamentos. Então, o Garro acabou tratando como vergonhosa a derrota do Corinthians para o Cruzeiro na noite do último domingo. Sinceramente, foi vergonhosa, foi humilhante, inacreditável, na verdade, essa derrota. Minha opinião quanto a essas palavras do Rodrigo Garro é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um Corinthians que acaba tendo uma dependência do jogador. O Garro é um dos principais nomes do atual elenco. Nesse ano de 2025 é um Garro muito abaixo do que nós estamos acostumados a ver. Estávamos, aliás, por exemplo, o Garro de 2024 foi muito mais eficiente. Tudo bem que o Garro teve problemas de lesões. E hoje, infelizmente, e aí entra o aspecto geral, o Garro não está bem e não temos um jogador para repor. Por quê? Aí já entra a questão administrativa. Corinthians não podendo contratar, Corinthians não tendo dinheiro, estando bloqueado para fazer contratações. Perder, empatar, ganhar, tudo faz parte do jogo. O que você não pode é perder da forma ao qual perdeu. Isso não é Corinthians. Tomar 3 gols é inaceitável. O Corinthians foi humilhado pelo Cruzeiro no último domingo. Se jogarmos assim a Copa do Brasil, nem vai precisar ter segundo jogo. Então, é tirar esse vexame como experiência e pensar na Copa do Brasil, para fazer totalmente diferente, como eu disse. Todo mundo, e o senhor Dorival também tem que ter mais coerência na hora de montar a sua escalação e também na hora de fazer as alterações. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre Tite, Dorival. Será que o Corinthians já pensa em trocar o Dorival Júnior pelo Tite em 2026? No último sábado, o Tite acabou anunciando seu retorno ao mercado. O Tite está de volta aos trabalhos. Ele que desde o mês de abril havia se afastado para tratar questões da sua saúde psicológica, ficou alguns meses fora e, como eu disse no último sábado, o Tite confirmou que está disponível no mercado, está aguardando propostas. O Tite tem uma ligação muito forte com o Corinthians, treinador que é considerado por muitos o maior da história do clube, conquistou Libertadores 2012, Mundial de Clubes de 2012, Tite que deixou o Corinthians em 2016 rumo à seleção. O Corinthians hoje tem o Dorival como treinador. Dorival divide opiniões, agrada a alguns e desagrada também a outros, isso é normal. Só que o Tite no mercado acaba colocando pressão para cima do Dorival. Eu já falei para vocês isso nas últimas horas. Pelas informações da Gazeta Esportiva, as coisas realmente podem estar acontecendo.
Pelas informações, o Corinthians não descarta a possibilidade de contratar Tite para 2026. A diretoria do Timão, presidida por Osmar Stabile, aguarda o desfecho da atual temporada para tomar uma decisão. Então, pelas informações da Gazeta Esportiva, o Corinthians está aguardando o desfecho, principalmente na Copa do Brasil, para tomar uma decisão em relação ao Tite. Então, com isso, podemos imaginar que o Stabile, nesse momento, pode estar pensando sim em trocar o Dorival pelo Tite, visando a próxima temporada. A minha opinião quanto a essa informação da Gazeta Esportiva é a seguinte: primeiramente, é um fato natural, isso é normal. Por quê? Eu já falei para vocês nos vídeos da última segunda-feira, dia 24. O Tite estando livre no mercado, naturalmente, ele acaba colocando pressão para cima do Dorival. Só o fato do Tite, aliás, estar disponível no mercado. Então, acaba aumentando a pressão para os lados do Dorival. Absolutamente que dentro do futebol do Corinthians muitas coisas serão reavaliadas visando a próxima temporada. Por exemplo, o trabalho do Dorival vai ser revisto, o trabalho do Fabinho Soldado será revisto, a pressão para os lados do Fabinho sabemos que ainda é maior pelas questões políticas. Agora, uma coisa é fato, o Dorival, ele divide muitas opiniões. Tem muitos que gostam do Dorival, mas eu acredito que a maioria não aprova, um trabalho que acaba oscilando muito, o Dorival acaba fazendo modificações estranhas na equipe, e até a questão da identidade do Dorival com o Corinthians, muitos acham que o Dorival não tem cara de Corinthians. Então, absolutamente o Tite no mercado coloca pressão. Eu avisei vocês, agora já é informação. Aí não é informação minha, estou repassando para vocês o que a Gazeta Esportiva diz, que o Stabile já está pensando em trocar o Dorival pelo Tite. E nada mais, nada menos do que normal. O Tite recusou o Corinthians várias vezes? Sim. O Tite estava tudo certo para voltar em abril? Sim. Acabou desistindo? Sim. Só que o tempo passou. Pensando no outro ano, claro que o Corinthians vai atrás do Tite. Isso é natural. Se alguém perguntar para o Stabile hoje, absolutamente que ele vai dizer que não. Mas isso é um fato natural. Estamos falando de um dos maiores treinadores da história do clube. Se o Corinthians for eliminado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, eu particularmente acredito como muito difícil a permanência do Dorival e absolutamente que o nome do Tite vai ganhar muita força. Se vocês me perguntarem se o Tite é meu favorito, eu vou dizer para vocês que não. Mas a questão da identificação, desde que o Tite saiu, quantos treinadores o Corinthians acertou desde 2016? Posso responder para vocês aqui rápido. Fábio Carille, o Vitor Pereira, a família Dias também teve bons momentos. Então, acabamos, desde 2016, quase 10 anos, desde que o Tite saiu, uma situação muito complicada em relação a treinadores. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam do adiamento da votação dos conselheiros visando a reforma estatutária. E as palavras do Garro, tratando como vergonhosa a derrota do último domingo. Não poderíamos esperar menos também. E sobre essa informação que o Corinthians já pensa em Tite para o ano que vem, qual a opinião de vocês em relação a isso? E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!